O microfone estava fechado. Boa noite, pessoal. Estamos de volta com as lives, né? Demos uma parada aí de algumas semanas. E agora estamos com a segunda fase, né? A segunda temporada das lives do Papo Cultura. Bom, junto, né, com as escolas que fazem parte do projeto, né? Agora, junto também com a escola Diva Tarlá, né? Então, as escolas que apoiam a live e que contribuem com a live e que transmitem são Diva Tarlá, de Ribeirão Preto, a escola Antônio Barreiro, de Altinópolis, a escola Professor Alcides Correia, de Ribeirão Preto, a escola Jardim das Rosas, de Serrana, a escola Capitão Virgílio Garcia, de São Simão, a escola Neuza Maria do Bem, de Serrana, a escola Geraldo Torrano, de Cajuru, a escola Expedicionários Brasileiros de Ribeirão Preto, a escola Messias da Fonseca, de Cajuru, a escola Deputado José Costa, de Serrana, e a escola Galdino de Castro, também de Cajuru. Bom, pessoal, e como sempre, né, toda sexta-feira, estamos aqui com o nosso parceiro, o Jofra, que vai apresentar para nós o nosso convidado de hoje. Vamos lá, Jofra. Salve, salve, amigos! Saudades de vocês. Sejam muito bem-vindos. Olá, Arnaldo. Tanto eu como o Arnaldo, e eu sei que todos vocês, né? Aqueles que são professores, os que também que não são, nesse momento têm trabalhado muito. Ficamos aí umas 2 semanas aí sem o Papo Cultura e voltamos hoje com um convidado especial. Nós já participamos da live dele, que ele também faz lives muito interessantes, com pessoas muito bacanas, falando sobre política, sobre educação. Então, eu quero pedir a todos, né? Eu ia pedir uma salva de palmas, mas não é possível. Mas vamos receber com carinho o amigo, professor e escritor Marco Buzetto. Marco Buzetto, ele também já participou comigo de uma outra live, que é o Literatura em Tempos de Quarentena, que eu faço no meu feed, né, na minha linha do tempo. Então, eu quero dizer que nós temos aqui, apesar de ser o mesmo nome, né, o Marco Buzetto, hoje nós temos uma nova pessoa, né, no novo formato, Marco Buzetto no novo formato, já que das outras vezes que fizemos entrevista, não só em live, mas ao vivo, ele era um jovem cabeludo, né? E agora encontro-se aí numa aparência mais budista. Então, seja muito bem-vindo, Marco Buzetto, e fale um pouco sobre esse novo visual. Agora eu tô tentando ficar mais zen, né? Mais zen cabelo agora. E é legal, ô João, é bacana porque a gente se conhece há uma década já, se eu não me engano, e nessa década são 3 versões de mim, né? Tive a cabeleira, né? Depois o cabelo curto, depois cresceu de novo, agora o cabelo raspado. Mas eu acho que esse visual meio Foucaultiano, assim, vai permanecer um bom tempo, assim, não vai mudar muito, não, até porque a tendência é ficar mais careca, né? O Marco Buzetto já teve uma versão, quando eu conheci, que era uma versão mais assim, selvagem da motocicleta, lembra dessa época? Era cabeludo, usava umas roupas pretas, assim, vinha para a Serrana, ele é de Monte Alto, né? Vinha para a Serrana de moto, era uma versão, nasci para ser selvagem, né? Pois é. Mas aí a gente vai ficando mais velho, né, cara? Exatamente. E mais chato, né? Com certeza. Ou mais legal, depende do ponto de vista, né? Também. E conheço o Marco Buzetto. Pode falar. Não, eu só ia agradecer esse papo com vocês aqui, brigadão de verdade, porque a gente fez também o papo do fanzine com o Arnaldo e você também, que foi fenomenal. Inclusive, esse papo do fanzine que a gente fez, eu usei em uma atividade escolar de 9º ano, se eu não me engano. Foi bem bacana para apresentar o fanzine para a molecada, para os alunos todos, eles gostaram bastante. Legal. O pessoal dos Expedicionários Brasileiros, boa noite.
alguns alunos acredito que a Luísa é a sua aluna, né, Arnaldo? Tá a Luísa aqui, dizendo boa noite, dizendo Arnaldo Mito. É lógico que quando fala um mito, a gente tem que contextualizar, né? Porque podemos ver de dois modos, assim, mas um mito porque é um cara, uma lenda da educação ribeirão-pretana e nacional. E eu conheço o Marco Buzetto, né, em Serrana. Na época ele apresentou, acho que você estava no seu primeiro livro, Marco Buzetto, quando nós nos conhecemos, Foi em 2010, né? É isso mesmo. Era o Aquário de Sangue ainda. O Aquário de Sangue, exatamente. E foi mais ou menos nessa época que a gente fez uma entrevista, naquela época ao vivo, né, no Caipira Rock, que teve a presença do Guto, também de Ribeirão Preto, né? E vi lá pra da Regina, exatamente. E depois veio, depois desse livro, veio o Verônica. Veio o Rebeca em 2013. Sim, aí depois teve um livro técnico chamado Gestão de Recursos e Projetos, que foi contratado. Uma editora me encontrou e encomendou esse livro, eu acabei fazendo de encomenda. Foi o primeiro livro que eu fiz encomendado. Depois dele, foi a editora Viena, né, no caso. Esse livro está em catálogo no site deles ainda, eles vendem para faculdades e tudo mais, cursos de extensão. Depois disso, eu comecei a lançar livros online. Eu fiquei um pouco desacreditado em impressão, até porque o momento que a gente estava vivendo, já há 6 anos, 7 anos atrás, já era um momento assim de pouca leitura física, né? Porque o livro físico, ele precisa estar na mão do leitor para o leitor poder lê-lo, né? Você depende, livro não é como música, né? A música as pessoas ouvem em vários ambientes. O livro não, ele requer que a pessoa tenha ele impresso. E para facilitar o acesso, até porque a minha vendagem de livros, ela sempre extrapolou a minha cidade, extrapolou a minha região, né? Ela tinha um aspecto mais nacional. Para extrapolar isso, eu acabei distribuindo tudo online, gratuitamente online. Inclusive no meu site, esses livros estão lá ainda. Existem versões finalizadas, assim, com uma boa revisão, né, uma boa diagramação, e existem versões mais simples, que foram lançadas assim à revelia, só pelo conteúdo estar disponível mesmo. Mas estão todos lá, com capa, com a diagramação bonita e tudo mais. Aí depois desse gestão, eu tive o 15 noites, o 15 noites, isso. 15 noites com Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector e Paulo Coelho, que são 3 contos que eu escrevi, e até hoje eu não lembro quando eu escrevi, porque foi numa época, eu acho que esse livro é de 2013 ou 14, e ele ficou muito tempo guardado, porque foi um período que eu tava, e aí é verdade, assim, tem gente que dá uma sacaneada, que brinca, mas é verdade. Foi uma fase que eu estava tomando muito remédio para uma lesão na coluna que eu tive. E eu fiquei muito tempo em casa e tudo mais, e esses 15 dias que eu fiquei em casa, eu escrevi esses 3 contos, né? E acabei guardando esse livro num pendrive, e isso desapareceu e eu fui achar anos depois. Acabei lançando, fazendo uma revisão e lançando depois. Aí depois tem o Pink Silk Republic, né, que é um conto, ou melhor, é um roteiro romanceado, que eu escrevi e publiquei. Comecei a escrever aqui em São Paulo, depois eu publiquei online pela primeira vez no Rio Grande do Sul, quando eu morava lá. E depois fiz um relançamento aqui em São Paulo também, em algumas cidades. E aí saiu no ano passado, e esse, né, saiu final de 2018, ou melhor, final de 2019, começo de 20, o Conturbado, que também é um conto de suspense. Assim, ele é considerado terror, mas na realidade é um suspense, né? De não ficção, ou melhor, de ficção também.
e junto a ele saiu uma antologia, que foi também um prêmio da editora Trevo, se eu não me engano, que foi uma antologia de outono, muito legal também, que eu participei e acabei ganhando em primeiro colocado com uma poesia sobre Carlos Drummond de Andrade, isso. Foi bem bacana também, porque eu nunca esperei ganhar um prêmio de poesia, assim, eu nunca me coloquei como poeta, né? Até hoje, nunca me imaginei, não me imagino como poeta, e acabei ganhando esse prêmio. Para mim foi uma surpresa muito grande, seguido de uma tristeza muito grande, assim, né? Porque eu fico preocupado, né? Quando eu ganho, quando eu sou contemplado com um prêmio de poesia, quer dizer que eu imagino, né, na minha ignorância, que talvez a poesia amadora não esteja tão em voga, né? Porque eu realmente não me conheço como um poeta, assim. E foi no mesmo ano que saiu esse prêmio do Conto Conturbado, que saíram ambos no mesmo ano, né? Final de 2019 para 20. Antes de passar para o Arnaldo, eu só quero fazer mais uma pergunta com relação ao Prêmio Jabuti. Neste ano ele teve muitas indicações de editoras independentes, né? O que você acha desse novo momento? Você acha que isso é uma nova visão, né, relacionada às editoras independentes, ganhando mais espaço? Você acha que isso vislumbra um futuro para a literatura mais amplo do que o que vivemos hoje? João, mais amplo eu não sei dimensionar ainda se é ou não, mas realmente tem um mercado, ou melhor, tem uma visão de editoras grandes, né, conceituadas, em cima de editoras pequenas que normalmente são independentes, né? Quando não são selos das grandes, são editoras realmente independentes. Aí, dentro dessa a análise assim, que eu sempre faço quando alguém me pergunta sobre publicação com editora pequena, sobre demanda e tudo mais. Eu sempre explico, e tem até um texto no meu site sobre isso, sobre essa questão das editoras. Por quê? Porque muitas editoras pelas quais se publica hoje, editoras pequenas, elas não são editoras, elas são, na verdade, vendedoras de serviço gráfico, né? Então, por exemplo, a suposta editora, ela encaminha aqueles mailing para todo mundo, ou no Facebook, ou no Instagram, e acaba fisgando esses novos autores que realmente querem publicar, e eles têm essa vontade, né? A gente sabe que quando você tem um material, você quer que esse material seja lançado. Só que essa ânsia toda não te prepara para o mercado, né? E muitos acabam sendo publicados por essas editoras que, na verdade, são gráficas, e o custo todo fica a cargo do autor, né, ou autora novos, e não existe dimensão nenhuma, não existe publicidade, não existe distribuição, não existe absolutamente nada. Esse livro, ele morre, ele jaz ali na prateleira virtual, né, do site da própria gráfica. E se o autor quer comprar, ele acaba pagando, ou melhor, se ele quer ter o próprio livro, ele paga valores que normalmente são altos também. Aí dentro desse cenário todo, para responder especificamente o que você me perguntou, João, tem essa visão das editoras de tentarem pegar, né, pegar dali de dentro alguns autores que se destacam. A gente vê isso acontecer justamente com prêmios que essas editoras pequenas produzem, né? Então, os primeiros colocados acabam sendo visualizados aí por editoras maiores. Isso também tem a ver com os prêmios Kindle, os prêmios da Amazon, né? Essas plataformas de livro digital, aquela Wattpad também, se eu não me engano, acho que o nome é esse, faz muito tempo que eu não vejo isso, que acabam criando a Scribd também, prêmios independentes, né? Prêmios próprios, que às vezes são usados por editoras maiores, né? Então, dali, por conta da conceituação toda, acabam sendo fisgados pelas editoras maiores.
Então, assim, dentro desse cenário, João e Arnaldo, existe realmente uma demanda maior para autores independentes, junto com editoras independentes. Só que isso acaba criando também um mercado específico, né? Acaba criando um outro nicho que outros autores independentes não conseguem acessar também, né? Então, assim, o mercado independente do livro, do autor independente, isso acontece com a HQ também, a gente sabe, né? Com o cartunista, ele acaba gerando um mercado paralelo de pseudo-contratados, né? Então, por exemplo, eu tenho contrato com 3 editoras. Com 3 editoras. Dessas 3, 2 são realmente independentes. Uma, ela é maior, é uma editora mais conceituada, que realmente é a Viena. Só que eu me coloco como autor independente, né? Porque todo o trabalho ele está em volta do que eu faço, né? A editora acaba sendo teu cartão de visita, né, João e Arnaldo? Assim, você ter o livro na mão, né? O livro na mão, ele é teu cartão de visita para chegar em algum lugar e falar, ó, hoje eu vou participar dessa feira de livro, tá aqui meu cartão, meu cartão de visita, que é o meu livro. Então, normalmente, você não faz isso sem o livro físico, né? Uhum. Isso acaba ajudando nesse aspecto, né? Correto. A Bárbara só está pontuando aqui, lembrando que no último dia 20 de outubro foi o dia do poeta. Então, parabéns aos poetas. Parabéns a todos eles. A todos eles. E Arnaldo Neto? Ô, Marco, além de você ser escritor, né? Tem uma vasta experiência aí como escritor. Você também é professor, né? Na área da filosofia, da história. Eu queria saber, né? Se você está ainda atuando em sala de aula e como é para os seus alunos, né? Essa coisa de ter um professor escritor e se isso impulsiona os seus alunos a escreverem também, se você incentiva esses seus alunos aí dentro de sala de aula a se tornarem autores, a escreverem textos, se você tem algum projeto voltado para isso específico para os seus alunos em relação à escrita? Sim, legal, boa pergunta, Arnaldo, legal, porque às vezes a gente não faz esse parênteses, né, para linkar uma coisa com a outra. Eu tô na sala de aula ainda, né, eu desde 2010, e aí eu tive um hiato, né, quando eu me mudei, quando eu fiquei fora do estado de São Paulo, e no Rio Grande do Sul eu não lecionava, até porque o Rio Grande do Sul não estava contratando professores, né? Teve uma fase muito quebrada, tal. E aí eu regressei para a sala de aula quando eu voltei aqui para o estado de São Paulo, para a cidade de Monte Alto. Isso foi no início de 2018. De lá para cá, ou melhor, de 2010 até agora, eu lancei vários outros livros, né? E inclusive uma história em quadrinhos também, que foi com parceria com um cartunista do Rio Grande do Sul, o Vantuir, que leu alguns contos meus de suspense e acabou gostando e desenhou em cima 3 HQs, né? E lançou uma por enquanto. Se eu não me engano, o nome é Contos Insanos, né? E ficou um trabalho magnífico, com traços rabiscados bem bonitos e tal. Só que o lançamento foi feito só lá. Quando eu apresento esse tipo de trabalho para os alunos, eles têm uma primeira reação que é o seguinte, assim, falar... Às vezes, né, quando você é um professor novo numa escola, alguém te apresenta, né? A direção, a coordenação, às vezes alguém te apresenta, e às vezes me apresentam como escritor. E aí, uma sala de aula ou outra, assim, é comum você escutar assim, será que é mesmo? Para, que é isso? Escritor? Mas é de livro mesmo, né? Eles perguntam. Pô, mas é de livro, né? Aí, alguns ficam
vislumbrados, né? Porque é uma novidade para eles, né? Não porque significa alguma coisa grandiosa, né? Uma coisa assim totalmente fora da realidade, mas porque para eles é novo conhecer um autor pessoalmente. E outros, eles não acreditam mesmo enquanto você não pegar teu livro e levar lá e falar, amiguinho, isso aqui é seu, fica aí, lê. Sou eu aqui na orelha, ó, aqui, ó, é o tio aqui, ó. Então, é uma realidade, assim, é uma sensação muito boa, porque existe uma dúvida da parte deles que é te pôr à prova, né? Que é assim, então prova que você é escritor mesmo. Aí, normalmente, eu falo, eu não tenho muito que te provar, né? Eu só tenho que te incentivar a ler, assim, leia, independente de se for meu ou não. Mas depois eles acabam conhecendo e gostando. O problema nisso tudo é que, assim, o professor de fundamental e médio, né? Então, assim, do 9º ano para baixo, não tem uma leitura muito grande, até porque meus temas são um pouco mais velhos, né? De 14 para cima e tal. Mas, assim, aí eu faço uma diferenciação, que é o seguinte: com o ensino fundamental, eu trabalho contos que a gente cria na hora, que a gente desenvolve na hora, e dentro da história, no caso do fundamental, né, eu trabalho a literatura muito forte, leitura, produção de texto, leitura crítica, né, análise de texto, interpretação diariamente, assim, né? Porque isso está muito associado. A gente tem aquela falsa ideia de que o aluno ele tem que ser cobrado da leitura só com a língua portuguesa, né? Então, todas as outras disciplinas, elas trabalham muito leitura. Matemática, por exemplo, se você não tiver uma interpretação de texto muito boa, você não consegue fazer matemática, né? Então, a interpretação de texto, ela está em volta, ou melhor, ela rodeia todas as disciplinas. Com o ensino fundamental, eu já consigo trabalhar uma leitura mais extensa, porque normalmente os meus livros eles são muito carregados de filosofia, né? Então já são etapas da educação que possuem filosofia, a gente consegue adentrar um pouco mais. Mas assim, eu faço questão de, à medida que o ano avança, da gente esquecer um pouco que eu sou autor, que eu sou escritor. Porque infelizmente isso causa uma celeuma ainda com o próprio corpo docente, né? Essa o tal do valoriza, mas não totalmente, sabe? Assim, valoriza, mas da porta para dentro você não é, sabe? Então, assim, da porta para dentro você é professor, não é escritor. Então, eles dissociam essa realidade, né? Só que aí cobram leitura, né? Cobram do professor que o professor cobre leitura do aluno, sem falar que ele é escritor. Então, acaba não vingando muito, né? A gente fica no limbo, né? De fato. E, Arnaldo, quer fazer mais uma pergunta? Quero. Ou então, é isso aí, o que você falou, Marcos, é muito interessante. Eu acho que o João já deve ter passado por alguns momentos desse tipo em sala de aula, né? Enfrentado a reação, às vezes, dos pares, né? Porque às vezes os alunos gostam, né? Eles se empolgam, eles ficam... Porque tem aquele momento da dúvida, né? Do aluno, né? Porque para eles essa coisa do escritor é uma coisa muito distante, né? É uma coisa muito, muito longe, né? Poxa, e quando eles acabam admirando, e assim, normalmente, quando eles gostam do professor, né? Quando eles gostam de alguém, principalmente o adolescente, ele passa assim a copiar o jeito do professor, a fala, e até isso acaba sendo inspirador para ele, né? Para ele poder escrever, ele ver que é possível, né? Por isso que eu te perguntei, porque assim, muito interessante. Você que é professor, principalmente numa área que não é na área de letras, né? Na área da língua portuguesa, na área de história, filosofia, e não escrevendo livros específicos de história e filosofia, para eles eu acho que isso aí deve ser uma coisa assim sensacional, né? Óbvio, né? Você acaba virando o ídolo aí, isso é natural, uma situação natural, e às vezes causa um pouco de celeuma, né? Entre os pares e tal, a gente é uma situação um pouco complicada.
Acho que eu até entendo. Eu queria saber também, você também tem uma experiência na área como gestor cultural. Eu queria saber em que fase da sua vida aconteceu isso, como foi, se você ainda atua como gestor cultural. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Arnaldo, assim, só para eu responder, eu acho que eu não respondi na anterior direito, sobre incentivar o aluno a ler, ou melhor, a escrever. Eu já tinha projetos, né, de década, assim, de incentivo à leitura e à escrita, né? Então, assim, essa produção textual, ela está muito presente na sala de aula comigo. Eu até brincava, assim, às vezes um aluno ou outro escrevia, produzia texto, mas não fazia tarefa, né? Não participava da aula, ele ficava escrevendo. Eu falava, amigo, você está mais que certo, você tem que fazer isso, fica tranquilo, vai ficar tudo bem, produza, escreva e eu quero ler depois. É claro que depois eu cobrava a matéria dele, né? Mas eu incentivava bastante, até com as escolas onde eu não lecionava, porque aí já entrando na sua pergunta sobre projetos culturais e tudo mais, eu já trabalhava com projetos culturais de incentivo à leitura nas escolas. Alguns deles, inclusive, já eram voltados para leitura e produção de relatórios da leitura. Não resumo, mas um relatório da leitura, como se fosse um fichamento, né, para a gente da universidade e tal, para eles escreverem ali, expressarem, pegarem do livro as ideias principais e tudo mais, e depois argumentar sobre isso, né, para ficar fixo na cabeça deles a leitura e tudo mais. Porque senão eles entram na internet, pegam um resumo, que hoje em dia tem resumo para tudo, e acabam não lendo o livro, né? Então a gente cobrava e ainda cobra uma participação da leitura real, né? Aí dentro da pergunta, Arnaldo, eu ainda participo de alguns projetos culturais, e isso entrou na minha vida logo no início da docência, porque eu acabei me envolvendo com alguns coletivos que eu conhecia, a exemplo do SECAC, de Serrana, né, João, do qual eu participei bastante com vocês. Desde 2009, quer dizer, 2009 eu já participava de alguns coletivos culturais que faziam ações municipais, regionais, e aí eu participava ou em loco, né, ou virtualmente, orientando, coordenando as ações, as atividades, e ajudando a elaborar esses projetos, muitos deles que concorreram e vários ganharam os editais do Estado de São Paulo. Isso é bem bacana, assim, né, ter esse reconhecimento de um projeto cultural, né? Isso a gente sabe, vocês dois também que conhecem bastante esse universo da cultura, sabem que sozinho a gente capenga muito, acaba produzindo muito, fazendo milagre, só que sem incentivo monetário do poder público, a gente não anda muito, né? A gente chega no limite. Então, quando esses editais acontecem, acabam contemplando projetos, isso é uma coisa muito bonita, porque essa produção cultural acaba atingindo a população mais amplamente, né? Com uma amplitude muito maior e, principalmente, dentro disso, né, de valorizar a sociedade e a produção, valorizar a produção do autor, né? O músico, o poeta, o escritor, de modo geral, o dançarino, o rapper, todas as áreas, né? Então, essa proximidade da cultura transversal com o universo social é muito importante, porque as pessoas precisam compreender que a cultura ela está envolvida em tudo. Aí a gente pega os exemplos mais absurdos, né? A pessoa que fala que é contra edital, que é contra música, que é contra cultura, é contra livro, é contra tudo, só que não deixa de ir no barzinho ouvir música, ver uma banda, aí ele não quer pagar a couvert, não quer pagar o cachê da banda, aí ele assiste novela e a novela está lotada de música que ele ouve, que ele gosta, só que ele não reconhece como cultura.
Então, fala que tem que valorizar a leitura, mas não compra livro, não dá livro de presente. Então, isso está dentro de um cenário muito, além de preconceituoso, muito hipócrita, né? Eu não vou dizer que isso tem mudado, né? No Brasil, a gente ainda lê pouco, né? A gente lê uma média muito, muito baixa de livros, chega a ser 3 ou 4 por ano, né? Isso, assim, para um Brasil é muita coisa, né, de se pensar, né? Mas se a gente compara com outros países que têm uma acessibilidade maior da leitura, que leem 2, 3 livros por mês, né? 20 livros por ano. Então, é um universo muito diferente. E quer complementar, Marco? Não. Não? Tranquilo. Então, sua colocação foi muito adequada. A Bárbara, professora de língua portuguesa aqui na Escola Jardim das Rosas, em Serrana, concordo com você, disso realmente é isso. A escola, Alcides Corrêa, que está aqui presente, deve ser a diretora, que comentou, né, a Ana, dizendo: ótima colocação sobre leitura, através da mesma interpretamos todas as disciplinas educacionais. E, de fato, é algo que muito se discute em ATPC, né? Muitas vezes a questão da leitura, da interpretação, ela é jogada para o professor de língua portuguesa, né? E não se leva em consideração que todas as áreas têm esse objetivo também, né? Tem essa função. Mesmo porque as disciplinas, os componentes curriculares, eles têm vocabulários próprios. Muitas vezes um aluno, ele pode ler bem, escrever bem, só que o vocabulário específico de geografia, para ele, é estranho. E aquilo pode interferir no desempenho dele em uma prova, né? Então, é necessário que o professor trabalhe o vocabulário do seu conteúdo em sala de aula também, né? Tipo, vamos compreender essa palavra, vamos entender, para que o aluno saiba contextualizar quando ela aparecer, coisa e tal. Bom, outra coisa também interessante que você falou, e eu atribuo muito isso à música, né? Então, você chegar na sala de aula, o pessoal descobre que você é músico, né? E aí tem aquela coisa: mas é músico mesmo? Que tipo de música que faz? Então toca uma bateria aí para nós, né? Aquela coisa toda. Então, tem muito disso que acontece em sala de aula em função do que você faz fora da escola, e que normalmente, mesmo que você não fale, um dia eles vão descobrir, né? O que você faz. E o Arnaldo falou aí sobre a área da cultura, né? A gente se conheceu, você estava ali sempre presente no SECAC conosco, né? Nas atuações, nas ações. E eu gostaria de saber o que veio primeiro para você, né? Na sua época de escola, seu envolvimento já era com literatura e cultura, ou você iniciou, ou a cultura te levou à literatura? Qual que foi o processo? E como você acha que a sua visualização disso em sala de aula? Os alunos, eles chegam à leitura, à escrita em função da cultura? Na sua visão? Ô, João, legal a pergunta, cara, porque ela faz uma linha temporal, assim, na vida de todo mundo, né? Eu não sei por que eu entrei na literatura. Realmente, eu não sei por quê. Da mesma forma que eu não sei o momento exato que eu entrei para a disciplina de História. Né? Nunca foi intenção minha cursar História na minha vida. Assim. Nunca tive isso. Eu não me lembro de uma vez pensar: um dia eu vou fazer História. Até porque a minha primeira... deixa eu aproveitar, João e Arnaldo, mandar um abraço para a Bárbara, porque ela uma vez fez, eu acho que com você também, João, numa escola de Serrano, não vou me lembrar a escola, fizeram uma atividade cultural com a Rosângela, inclusive, e eu participei. Então, Bárbara, muito
obrigado, viu? Ficou um abraço. Foi na escola José Costa. Eu dava aula também na época lá. Exatamente. José Costa. Fiz oficina de fanzines lá e tal, e você fez essa participação, fez uma visita, né, se eu não me engano, à escola. Legal. E a Bárbara hoje, ela trabalha no ETEC no Jardim da Foz, mas ficou muito tempo na sala de leitura do José Costa. Bacana. Bárbara, obrigado. Um abraço para você aí. E voltando assim para a tua pergunta, João, então assim, eu nunca me vi como alguém que fosse fazer história, até porque a minha primeira ideia de graduação, ela era na gastronomia, porque eu sempre cozinhei muito, gosto muito de cozinhar. O mesmo tempo que eu tenho de docência, eu tenho com gastronomia, com restaurantes, com gerência, de lavar prato a gerência, assim, porque eram trabalhos que eu fazia ao mesmo tempo da docência e tudo mais, né? Todo mundo acha que o professor ganha milhões, né? Então aí está uma prova de que não é bem assim, né? E assim, sempre foi uma coisa que eu gostava muito, assim. Então, a minha primeira ideia de curso foi para gastronomia. Eu tentei me mudar para Campos do Jordão, onde tinha o hotel, ainda tem o Hotel Senac. Acabou não dando muito certo a minha moradia lá, tal. Acabei ficando meio perdido na cidade, assim, morando nos lugares muito que dariam conta, assim, também. E acabei tendo que voltar para Monte Alto, né? Não fiquei lá. Isso foi em final de 2014 para 15, ou melhor, isso foi final de 2004 para 2005, depois eu fiz psicologia, iniciei psicologia, não terminei também porque a minha rotina de trabalho era muito dura. Eu trabalhava numa fundição de alumínio, acordava de madrugada para entrar no trabalho, saía no horário de pegar o ônibus, então assim, eu não tinha tempo nenhum, ia para a faculdade cheio de óleo, sujo de óleo, assim, eu não dava tempo de tomar banho, nada, e acabei abandonando o curso por conta de vários fatores, né? E também porque era muito caro, né? Eu já ganhava pouco e psicologia no primeiro ano já era um absurdo. Para mim, né, na época, ganhava merreca. E depois eu fui fazer história, mas porque é uma disciplina que eu gosto. E aqui, perto de Monte Alto, tem a cidade de Jaboticabal. Jaboticabal, à época, tinha uma excelente faculdade de graduação de história e acabei fazendo. Adoro história, sempre gostei, mas nunca tive esse ímpeto de fazer. Aí acabei fazendo. O primeiro contato com essa dimensão toda de humanas, João, e já respondendo à literatura, está dentro da filosofia. E eu não, por isso que a minha primeira graduação não foi filosofia, né? A minha segunda graduação foi filosofia. Por quê? Porque a minha leitura, quando adolescente, já era literatura. Então, na biblioteca da escola, de uma das escolas onde eu estudei, que é a Nelly Badorcano, inclusive moro próximo, lecionei ano passado nessa escola, hoje leciono também. Essa escola tinha uma biblioteca muito grande, muito rica, e eu gostava muito de lá. E eu não tinha uma vida social muito boa, né, na escola, adolescente, né? Assim, depois eu namorei, durante o ensino médio todo, eu tive namorada e tudo mais, então minha relação social começou a mudar. Mas antes disso, eu não tinha muitos amigos, né? Então eu via nos livros esses amigos, assim, não que sustentassem a falta de uma amizade, mas a leitura sustentava o tempo que eu não tinha com outras pessoas. Então, para matar o tempo, eu lia. Então, meu primeiro... Eu sempre lembro disso, assim, a minha primeira leitura que eu... Fora os livros que a gente lia na escola já, né, os infantis ou os clássicos e tudo mais, desde pequenininho, né? Eu lembro de 2 infantis que eu li, eu nem sei se realmente existem esses livros, mas um se chamava O Peru de Peruca, e o outro se chamava Fiz o que Pude. E esse livro Fiz o que Pude é um livrinho muito pequenininho, para criança mesmo, né? Desenhar, pintar e tudo mais, tem desenhos muito lindos.
ele é todo ilustrado. Eu sempre lembro dele porque ele tratava do tema ambiental, de uma floresta que pegava fogo e todos os animais tentavam fugir e um passarinho muito pequenininho tentava pegar água no bico e jogar no fogo para apagar. E aí a moral assim da história era essa, né? A gente tentar fazer o que pode para resolver as situações, né? Nesse caso, uma devastação do meio ambiente que, obviamente, é muito atual, né? Muitos passarinhos aí, até o boi bombeiro, né? Tentando combater o fogo e nossa política não. E esse livro me marcou muito e hoje, na vida adulta, eu sempre lembro desse livro. Mas, assim, o primeiro livro que eu realmente li e a capa me chamou a atenção por conta do título e isso me prendeu, assim, ó, me catapultou, né? Como se tivesse me posto num estilingue, jogado para outro lugar e falado, olha, meu amigo, agora o mundo é esse aqui, ó. Foi o Anticristo do Nietzsche, né? Só o nome já abriu minha cabeça, né? Porque eu pensei, cara, como que existe um livro com o título Anticristo, né? Eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos, né? E eu pensava, como que alguém deixou esse livro existir e como que esse livro está aqui na escola, né? E como que a bibliotecária me deixou pegar esse livro para ler, né? E ela deixou, assim, ela é muito amiga e tal, ela não fez objeção nenhuma. Acho que nem se importou também com o que eu estava pegando para ler desde que eu lesse, né? Quando eu li esse livro, a minha cabeça deu um parafuso, né, o João e Arnaldo? Porque vocês também, eu sei que conhecem Nietzsche, o João também, né, João? Inclusive o cachorro, né? Meu cachorro chama Nietzsche. Cachorro chama Nietzsche. É o meu filosofão. Pois também, inclusive, você fez um evento, né? Em que eu fui falar a respeito de Nietzsche, a música, né? Sim. Eu não vou me lembrar o nome agora, mas vários eventos nossos, inclusive na época do coletivo, o Nietzsche estava sempre em pauta. Até o logotipo do coletivo era o Nietzsche, né? Com 2 guitarras e tal. Então, assim, esse universo da filosofia, ele estava muito dentro. E eu acho que isso me trouxe... Por quê, João e Arnaldo? Porque o Nietzsche... enquanto filósofo, ele escreve muita literatura, né? Ele escreve muitos fragmentos, e esses fragmentos, ele escreve em forma de fragmentos, de pensamentos, e esses fragmentos eles estão muito carregados em uma forma literária muito grande. E isso me apaixonou, eu fiquei assim, de boca aberta, porque eu pensei, eu tenho que tentar fazer isso. Se tem alguém nesse século que fez isso, e hoje está disponível, eu tenho que tentar fazer, porque se isso é possível, eu quero fazer também. Foi quando eu tive a ideia de escrever uma peça de teatro para a escola. Essa peça não foi para frente, acabou sendo cancelada. Só que dessa peça, era uma peça muito shakespeariana, tal. Só que essa peça ele acabou virando meu primeiro livro, com 14 anos, né, que eu escrevi. Esse livro ele está guardado até hoje, eu nunca publiquei. Acabou virando um livro épico, tal, ele tem uma temática mitológica da cultura escandinava, que eu já estudava a cultura escandinava há muito tempo, né? Principalmente a viking, né? Cultura céltica também. E ele acabou virando um livro de mitológico, ou melhor, um livro épico com base mitológica. E esse livro, até hoje eu reviso ele e não publico, assim, eu tenho um pouco de receio, porque eu fui finalizá-lo já com 19 anos, assim, né? Então, comecei com 14, terminei com 19. E foi todo esse universo da filosofia que me levou para a literatura. Porque, assim, quando a gente é adolescente, e eu tenho certeza que vocês sabem muito bem, e o pessoal que está assistindo a gente também, você sempre tem aquela paixãozinha, e aquela paixãozinha você quer contemplar de alguma maneira, né? Você quer agradar de alguma maneira, e se a paixãozinha da sua época gosta de ler, você vai tentar escrever alguma coisa para ela ler.
E eu fiz muito isso, né? Eu escrevi muito poema, muito poeminha para ela, tal, e tinha pastas e pastas com isso. E a minha felicidade foi saber que depois de 4 anos de namoro, assim, ela jogou tudo fora. Então eu fiquei muito feliz com isso, assim, porque porque eu tenho certeza que devia ter horrores de coisas muito ruins ali, assim. A Mayra está perguntando. Pretende publicar esse seu livro, esse seu primeiro livro? Mara, eu pretendo, só que eu não sei quando. Esse livro, ele se chama... Bom, ele teve vários nomes, mas a última vez que eu mudei o nome dele, o título dele, que foi faz pelo menos uns 5 anos isso, ele ficou chamado de Ask e os 9 Vikings. Ask, na mitologia nórdica, né, na Viking, ele é o primeiro ser humano, o primeiro homem, né, criado, assim, o primeiro homem da raça humana mesmo, criado. Então, ele recebeu esse título. Eu pretendo publicar esse livro um dia, mas eu não faço a menor ideia de quando, porque esse livro, ele destoa totalmente da minha produção. Ele não tem nada a ver com nada que eu produzi até hoje depois dele. Então, é muito provável que ele caia na minha literatura e seja totalmente desconexo com tudo, sabe? Eu não sei se isso agradaria. Arnaldo? Ô, Marcos, não, então, nossa, cara, muita coisa para te perguntar e do que você estava falando aí, essas experiências como aluno, né? E a gente vai lembrando também, né? Muitas coisas que a gente passou em relação a isso. Primeira coisa, eu queria mandar um abraço pro Matheus Roque, João, apareceu. E o Matheus que faz os flyers, tá? Das lives. Matheus, abraço. Ele. Isso aí. Ó, então vamos lá. Primeira coisa, queria saber, são várias perguntas, tá? Aí você responde aí, porque você foi falando tanta coisa, cara, aí eu falei, vixe, eu tenho que perguntar isso para ele. Primeira coisa... Só para te cortar, me desculpa, porque eu falo muito, cara, mas isso é por conta da minha timidez, viu? Eu tava conversando com isso com umas amigas esses dias, os amigos e umas amigas. Então, assim, se eu não parar de falar, me corta, cara, é por causa da vergonha, tá? Não, é muita coisa para falar, cara. Nossa, cada coisa aí que... Muito interessante. Bom, primeira coisa é o seguinte, eu queria saber de você, né, você que é escritor e professor, né, essa live, o direcionamento dela é para as escolas, né, assim, na verdade. Então, a maior parte do público que entra são professores, alunos, pais de alunos, né, as famílias, né, tem escolas públicas, tem muitos alunos também das escolas privadas aí que participam e entram. Queria que você indicasse para quem está começando a ler agora, quem não lê, quem não gosta de ler, qual autor e qual livro você recomenda para quem quer começar a ler? Aquela pessoa assim, eu quero começar a ler, mas eu vou começar a ler me cansa, eu embaralho a letra, e queria saber, a primeira pergunta é essa, que você desse essa dica para quem quer começar a ler. A segunda coisa que você falou para mim, que me chamou a atenção, foi essa coisa da biblioteca. Porque, assim, eu acho que assim, a biblioteca ela deveria ser o coração da escola, né? E, normalmente, né, os profissionais que são colocados na biblioteca são aquelas pessoas, normalmente, que estão... não estou generalizando, tá? Mas, assim, que já estão parando ou já estão com o seu tempo ali profissional, né, só esperando para dar hora, e às vezes elas não ficam nem muito felizes ali naquela função. Na verdade, não tem um olhar para a biblioteca. Eu lembro que eu tinha uma dificuldade, isso não é de agora, eu lembro que eu tinha dificuldade de pegar livro na biblioteca da minha escola, porque o senhor que trabalhava na biblioteca, ele não gostava de emprestar livro, que dava muito trabalho, ele não gostava de barulho, ele não gostava que mexia porque desorganizava os livros. Então, para pegar o livro era uma vida. Então, eu acho que isso você vai desestimulando muito o aluno. Então, eu gostava de livro, porque, por sorte, na minha casa, né, meus pais sempre incentivaram, não dando livro para mim, mas
incentivaram como modelo, né? Eu via eles lendo, eu acabava lendo também. Mas eu tinha que frequentar a biblioteca, no caso, aquelas bibliotecas do centro da cidade, porque na minha escola eu não conseguia pegar o livro, porque o bibliotecário não queria emprestar. Sendo que a biblioteca ela tem que ser o coração da escola. Acho que tudo deveria partir da biblioteca. Os projetos, deveria ser um espaço que tinha que ficar aberto da hora que abre a escola até a hora que fecha, sabe? Porque, assim, os horários são restritos, tem muita burocracia em relação ao livro, até no manuseio, essas coisas e tudo mais. Eu queria saber, então, a sua dica e a sua opinião sobre as bibliotecas escolares de uma forma geral, tanto de escola pública quanto de escola privada. Bacana, Arnaldo, até anotei aqui, para não passar por cima, porque acaba atravessando um monte de pergunta, cara. Até me desculpa, viu, vocês aí que estão assistindo também. Se eu falhar, retorna aí a pergunta, porque eu acabo esquecendo. Bibliotecas. Então, sobre o incentivo à leitura, né? Eu acredito que a maioria das crianças, elas têm o seu primeiro contato com a leitura através de ilustração, né? O meu caso foi esse, né, de livros, ou melhor, de literatura ilustrada, né, histórias em quadrinho, revistinhas de forma geral ilustradas, mas no meu caso também foi com a música. Eu sempre, desde pequeno, gostava muito de música. Eu tinha uma influência em casa, não que fosse uma influência direcionada, né, de assim, ó, ouça isso, ouça aquilo, essa música que está tocando é tal coisa, é tal músico, é tal compositor, mas minha casa sempre teve muita música quando eu era pequeno, porque a vizinhança tinha música e minha mãe também, minha mãe sempre foi mãe solteira, né? Ela sempre me criou de uma forma muito bonita, assim, de não me bloquear em nada, né? Eu sempre digo isso, a minha mãe, ela pode não ter chegado em mim, incentivado diretamente alguma coisa, mas ela nunca me tolheu em nada, assim, ela nunca disse para eu não fazer nada, que ela não gostasse. Se fosse com a literatura, com o trabalho, com minha produção literária, com música, assim, nada disso. Então, ela sempre me deixou muito livre, e isso eu tenho que agradecer muito a ela, assim. Mas, desde pequenininho, essa minha aproximação com a literatura, ela veio pela música e pela ilustração. Porque aquilo significava alguma coisa, né? A música, por mais que eu não entendesse o que estava acontecendo, mas quando era em português, eu compreendia a letra. Quando era em inglês, eu ficava curioso para saber o que era aquilo, né? Porque algum significado deveria ter, né? E eu não estava sabendo interpretar. Por exemplo, a música me levou a aprender idioma, né? Isso por uma curiosidade minha. Então, com a literatura, ela não difere muito. Por quê? Porque a criança... Engraçado que eu até li um artigo hoje que já se comprova que as crianças são muito criancinhas mesmo, assim, de 2, 3, 4 anos, elas são muito suscetíveis à leitura, né? Porque elas estão no momento de aprender as simbologias, que é muito presente, e a literatura enquanto representatividade. E isso não está ligado só à ilustração, mas em leitura de palavras mesmo, de composição de frases. Eu achei isso fenomenal, porque a gente muitas vezes acha que precisa haver uma alfabetização primeiro para depois existir a leitura. E hoje em dia já se prova o contrário, de que não tem essa necessidade, porque em teoria nós já somos programados para compreender a leitura, né? O que faltam são estímulos, né? E esse estímulo na leitura de pequeno, o que eu vejo dificuldade é o seguinte: às vezes o aluno, né, falando a criança enquanto aluna agora, né? Ela é obrigada a ler determinadas leituras que ela não quer, e que ela não gosta, e que não fazem mais o menor sentido na vida dela. Os clássicos, por exemplo,
Por mais que a gente goste de Machado de Assis, por mais que a gente goste de... trazendo mais para frente, aqui, que hoje em dia é mais comum, né? A Clarice Lispector. Por mais que a gente goste dessas leituras, não faz parte do universo da criança. Machado de Assis, então, nem se fala, né? Tá quilômetros e quilômetros de distância da criança. Quando a gente tenta obrigar a Moreninha, quem que vai ler a Moreninha hoje na escola, né? Ninguém. Por mais que a gente obrigue, e essa obrigatoriedade faz a criança bloquear mais ainda essa vontade. Então, a gente pode estar bloqueando na criança uma vontade leitora com uma tentativa de se colocar livros que ela não quer ler, né? E ela acaba generalizando essa falta de... Ou melhor, ela acaba generalizando essa rejeição à leitura a outros livros. Então, assim, uma dica que eu dou para todo mundo, criança a adulto, se você pegar uma leitura, um livro, qualquer coisa, mas principalmente livro, né? Que você trava nas 10 primeiras páginas, que você realmente não consegue ler, que a leitura fique cansativa, fique aquela leitura arrastada, que você lê uma página, tem que voltar na mesma página porque você não lembra mais nada, abandone esse livro, deixa ele quieto. Busque uma leitura que te contempla, busque uma leitura que você gosta, uma leitura que você consiga passar da 20ª, da 30ª, da 50ª página. Por quê? Porque se você começar a ler um livro e se arrastar para ler, você não vai entender nada, essa leitura não vai te contemplar e vai ser traumático para você. Da criança ao adulto, porque isso acontece com a gente adulto também. Vai ler Kant. Cara, você pega um livro do Kant, você lê, você lê 3 dias seguidos, uma dezena de páginas. Quando você termina, você fala, poxa, terminei. Você vira a próxima página, está escrito capítulo 1. Pô, como assim, cara? Eu estava lendo há 5 horas seguidas, agora entra no capítulo 1. É porque Kant é difícil. Kant, o que ele podia, né, o filósofo Immanuel Kant, o que ele podia resumir em 3 linhas, ele coloca em 30 páginas. Né? Então, você não vai dar uma leitura dessa para um adulto nunca, né? Só se ele realmente gostar do tema. Com a literatura convencional, é a mesma coisa. Né? Se a leitura estiver arrastada, guarda o livro, deixa a sua mente amadurecer com outros tipos de leitura, depois você pega um livro mais cansativo. Com a criança é exatamente a mesma coisa. Apresente leituras mais facilitadas, né, para incentivar, leia junto, estimule o processo de interpretação, de conhecer palavras, leia a HQ com o dicionário do lado, às vezes tem uma palavra que a criança não saiba, procure, ensine ela a procurar no dicionário, porque isso já estimula. Então, crie o hábito. E depois apresente leituras mais densas, né? A gente tem... Eu uso isso como exemplo, o Arnaldo e João. A gente pega o Dostoiévski, né? A gente pega autores russos que a gente lê na vida adulta, que na Rússia do período, adolescentes liam. Né? Porque eles eram interessados na leitura? Não, também não, né? Porque existia uma defasagem de literatura, não existia tanta coisa para ler. Então, eles liam esse tipo de literatura também. Né? Mas, assim, o que eles já liam naquele... Isso reflete no período, nas revoluções, no período histórico. A gente não, a gente foi ler esse tipo de literatura mais densa na vida adulta e já achando cansativo pra caramba. Né? Então, se a gente não apresentar literaturas mais densas para as nossas crianças, eles vão acabar virando aqueles adultos que, quando leem, prefiram livros que, né, pasteurizem a mente, assim, né? Vou cometer uma violência agora, mas, assim, são literaturas estilo 50 tons de cinza, sabe? Literaturas que, poxa, não está agregando nada na sua vida e está te alienando mais ainda, sabe?
Essa é uma diferença que a gente vê. Quando eu li, por exemplo, esses livros do tipo 50 tons para mais, né, porque virou uma moda esse livro hot, né? Eu às vezes leio um ou outro para fazer alguma crítica, e são literaturas juvenis, né? Juvenis do tipo o adolescente que não sabe nada de absolutamente nada, né? Não é nada de sexo, é nada de nada, não sabe da vida, não sabe nada. Então, quando a gente pega adultos lendo isso, para mim é uma dor no coração, assim, porque realmente tem adultos que são fissurados nesse tipo de literatura, saca? Enquanto tem outros tantos, né? Agora, sim, para responder a segunda, Arnaldo, até Marco, antes de você responder a segunda, só para eu pegar o gancho, quando o pessoal fala que está consumindo livro ou literatura, normalmente tem que verificar a qualidade desse livro, né? Esses livros de youtubers, por exemplo, que formam filas aí nas livrarias, né, para pegar a assinatura desses youtubers, autógrafos. Esses youtubers são campeões de vendas. Na verdade, eu falo, o pessoal está lendo mais, tem que observar o que está sendo lido, né? Foi bom você tocar nesse ponto também. Interessante. Sim, sim. Porque tá ligado a isso, né? Quando a gente vê isso, né? Está se lendo mais no Brasil. Aí você vai lá ver o que é, não tem autor nacional, para começar, não tem autor nacional. Tem histórias que são best-sellers já lançados, né? E que estão atreladas a editoras europeias ou norte-americanas, que têm editoras subsidiárias aqui no Brasil, que escoam o mercado internacional no Brasil. Então, está se lendo mais autores estrangeiros que fazem literatura de carne moída, né? A literatura, assim, contratadas com ghostwriters, então tem ali 4, 5, 10, 12 autores, né, que escrevem um livro e sai uma pessoa como autor principal, porque esse livro ele é um produto em si, não tem arte nenhuma. Não que o entretenimento precisa ter arte o tempo todo, não é isso, mas é muito diferente você ler um livro que uma pessoa demorou 1 ano para escrever sozinha, do que, ou 15 dias sozinha, que seja, do livro que pessoas escreveram a 40 mãos e que demorou dias para ser escrito, né? Foi roteirizado. Então, assim, está se lendo mais, mas o quê, né? Então, assim, a gente tem que se preocupar com isso. Muito, muito bem lembrado, Arnaldo. Agora, sim, quando a gente passa para bibliotecas, que deveria ser o coração da escola, realmente, eu tive a alegria de estudar em 2 escolas absolutamente diferentes uma das outras. Quando uma no ensino fundamental, do primeiro ao 4º ano, quando eu era garotinho, eu estudava numa escola central aqui da cidade de Monte Alto. Eu ainda morava no centro, na verdade, nesse período, né? E era a escola Dr. Raul da Rocha Medeiros, uma escola muito conceituada. Essa escola, ela tinha também uma biblioteca muito boa, só que no período que eu estudei lá, pelo menos, não existia um incentivo de leitura muito grande. Esse incentivo à leitura, ele rodava dentro desse liquidificador de clássicos, né? Então, assim, você dava como leitura obrigatória, e era obrigatório, né? Eu lembro disso. A gente lia 3, 4 livros no ano para fazer provas e trabalhos, só que eram livros clássicos que não estavam muito dentro da realidade da criança, né? Então, se transformava numa leitura maçante. Mas não existia uma política de incentivo à leitura. Existia uma obrigatoriedade da leitura, mas não uma política de incentivo. São coisas diferentes. Quando eu me mudei para a periferia, onde eu moro hoje, 70% da minha vida até hoje, eu moro em periferia e adoro, sempre gostei. Me sinto parte da periferia, e a periferia me transformou no que eu sou hoje, porque a periferia é real, né? Diferente de muitas vezes de regiões centrais, né? As periferias são de verdade, elas são reais, a vida acontece ali, né?
Então, assim, essa segunda escola foi a escola Nelly Badurcano, que tinha também uma biblioteca muito grande e que, diferentemente da escola central, tinha uma política de incentivo à leitura. Não de obrigatoriedade, mas de incentivo. A biblioteca ficava aberta, a bibliotecária ia nas salas, incentivar, falar de livros novos que chegaram. Muitos autores locais e regionais faziam lançamentos nessa escola, nessa biblioteca. Eu lembro de ter comprado um livro de poesia de um autor, infelizmente eu não me lembro o nome dele, mas eu acho que ele era da região. Comprei e não li, porque eu comprei para dar para uma namorada na época. Então, assim, existia um incentivo à leitura e eu fui muito contemplado com isso. Qual é essa falta? E eu acho que uma das palavras que você estava tentando encontrar, o Arnaldo, era a professora ou o professor remanejado, né? Que às vezes assume a biblioteca. O professora ou professora, né? Que normalmente tá para ser o readaptado e que tá para se aposentar e acaba tomando conta da sala de leitura. E assim, o exemplo que você citou, eu já vi bibliotecas assim, de que o professor que está lá, o bibliotecário, na verdade não é o bibliotecário, ele é um professor, né? Ou professora, ele está lá para cumprir uma tabela, né? E tem muitos que realmente não gostam que desorganize, né? E a minha concepção de biblioteca é totalmente diferente. Biblioteca organizada, para mim, é ridículo, né? Se não tiver livro espalhado pela mesa, aberto, o livro... assim, aquele livro regaçado de página, né? Que mostre que foi lido, né? Se não tiver gente com o livro na mão, se não tiver livro que sumiu, isso não é biblioteca de escola. Mostrar que a biblioteca é viva, né? Isso mostra... a biblioteca viva, exatamente. Fica parecendo a biblioteca de político, aqueles caras que colocam a biblioteca como cenário. E vira um arquivo, né? Assim, não é uma biblioteca, você quer um arquivo, você quer arquivar conhecimento, você não está compartilhando conhecimento, ninguém está acessando esse conhecimento. Esse conhecimento está guardado, está armazenado. Então, assim, eu vejo hoje em dia ainda, em pleno século XXI, óbvio que a gente vive num mundo brasileiro obscurantista, não só brasileiro, né, mas o Brasil obscurantista, né, negacionista, contra a ciência, contra a literatura, contra tudo. Então isso meio que se legitima, mas antes também era assim, né? Então tem desde bibliotecas com um profissional ali que não quer bagunça, a bibliotecas que realmente incentivam a literatura. E dentro dessas, existem as que incentivam a produção literária. E isso é riquíssimo, isso é muito bonito de se ver. Então, assim, essa escola onde eu lecionei, a Nelly Badurcano, ela chegou a um ponto que ela começou a fazer projetos de incentivo à leitura para a comunidade. Então, não estava mais só restrito aos alunos. Essa biblioteca ela ficava aberta em horários específicos para receber alunos de outras escolas ou adultos da comunidade que quisessem ler livros. Virou uma biblioteca pública, né? Que a gente tem que ter essa visão de... Perdão, Arnaldo. Só mandar um abraço. Tá na live uma bibliotecária boa aqui, viu? Não é porque ela é da minha escola, não, mas ela é boa. Zenir. Boa, mas ela está se aposentando. Mas ela deve ter contribuído muito já e deixado muita gente formada para esse tipo de ação. Porque a leitura, a bibliotecária, ou melhor, a biblioteca, ela também é uma ação pedagógica, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que enxergar a biblioteca como a biblioteca escolar como uma biblioteca escolar pública, porque ela está dentro de uma escola pública. Então, ela deve criar ações públicas que atraiam a comunidade, né? Isso é fato. Marco, a Bárbara, né, para complementar isso que foi falado, né, ela está dizendo que um dos melhores projetos que o Estado criou foi a sala de leitura. Tinha muitos trabalhos legais. A Bárbara, ela foi
Ela era da sala de leitura da Escola de Zé Costa, né? Que você conheceu, a sala de leitura Castro Alves, né? E ela desenvolveu excelentes projetos lá. E então ela pode falar com experiência a respeito da sala de leitura, que hoje enfraqueceram, né? Já foi muito forte, né? Esse projeto hoje não é tão mais forte como antes, né? Mas ainda existe, tanto é que agora a escola sem sala de leitura, né? Em que a sala de leitura está sem professor e ela fica abandonada. É uma pena. E então a Bárbara foi uma professora da sala de leitura, e no Jardim das Fotos nós também temos uma excelente professora na sala de leitura, que é a Carol, que não sei se está aqui na live. Se estiver, manda um oi, manda uma boa noite. Marcos, você vai querer fazer algum complemento? A gente pode partir para a próxima pergunta. Nós já estamos com 1h15 de live. Só deixa, eu acho que um complemento interessante para isso, eu vou ser breve. Assim, ó, as bibliotecas, quando a profissional ou o profissional que está ali não é bibliotecário mesmo, e não tem esse ímpeto, né, de incentivar a leitura, existem algumas formas de transformar a biblioteca num ambiente mais vivo. Uma delas é fazer uma gestão compartilhada da biblioteca com os alunos, né? Então, criar situações, criar projetos internos que os alunos, né, de determinadas salas, representantes, enfim, alunos que gostam da leitura, se transformem em agentes literários dentro da própria escola, né? Isso acaba incentivando não só a leitura, isso acaba incentivando a conhecer um universo da literatura, um universo da arquivologia, que é uma área mais científica que os alunos não sabem que existe, uma área da biblioteconomia, que você fala esse termo, muito adulto não sabe o que é. Então você cria, ou melhor, você apresenta com a biblioteca, com a leitura, um universo para os alunos, para o adolescente, para a criança e para a comunidade em geral, uma dimensão de funções de trabalho, de áreas de conhecimento muito grandes, né? Como vocês falaram no começo. O aluno, quando tem contato com um professor ou com um autor que vai fazer um lançamento, que se apresenta, é um universo totalmente novo, porque eles não conhecem esses universos de trabalho, né? E a biblioteca é uma dessas coisas, assim, a comunidade, a sociedade como um todo, mas o aluno acaba vendo a biblioteca como galpão de guardar coisa, né? O depósito. E, na verdade, né, muitas pessoas tratam o livro, como você disse, né, infelizmente, chega para o aluno e simplesmente pensa assim, então o aluno que tem que escolher o que vai ler, então vou levar ele na biblioteca, ele escolhe o que vai ler e pronto, né? Escolhe aí o que você vai ler. Não é bem assim também, né, gente? Então é importante você ter uma relação com o livro, desenvolver uma relação com o livro, né? Porque, por exemplo, minha namorada tem uma sobrinha, e eu sempre dou, desde do primeiro aniversário, assim, um livrinho de acordo com a idade, sabe? Só para brincar. Por quê? Porque é um processo de conhecimento, né? Primeiro pegar o livro, né? Sentir o cheiro do livro, aprender a virar as páginas, né? Ver as cores, né? Se relacionar com o livro. E mesmo no 6º ano, né? Quando eu dei aula nos 6º anos, eu procurava justamente fazer isso, levar livros e mostrar o livro para eles. Olha essa capa, olha que capa legal, né? E falar sobre o escritor. Tem vários procedimentos antes de chegarmos à leitura. A leitura é importante, claro, mas todo esse procedimento, né, faz com que você ganhe intimidade com o livro, que é o mesmo que aconteceu com a música, né? Uma coisa é, nós éramos jovens, nós comprávamos vinis, nós tínhamos uma relação com aquele vinil, começando pelo cheiro.
Começando pelo fato de tirar ele do plástico. E aí você vai ver como será que é o encarte desse livro, desse disco. Então nós passávamos a ter uma relação. Hoje em dia, com a literatura na internet, a música na internet, a gente perde essa relação de intimidade. Passa a ser um relacionamento assim, sabe, seco, embrutecido, né? João. E é aí que faz com que as pessoas deixem de ter o amor pela literatura ou por qualquer arte. Pode falar, Naldo. Ó, só para te ler, eu vou falar para você, eu tinha esquecido de falar. A Zenir, ela é a sogra de um cara que você conhece, cara, do Alexandre Peixoto, do lendário Boca de Porco, né? Olha só. Coincidência, né? Coincidência, que legal. Bacana muito isso, legal. hein? Bacana. E nós já estamos com 1h20 de live. A gente sempre pensa assim, em fazer 1 hora, né? A gente começa assim, vamos fazer 1 hora. 40 minutos, né? 40 minutos, no máximo 1 hora. Beleza, Arnaldo? Beleza. Vai ser 40 minutos, no máximo 1 hora, estourando 1 hora. Chegar e falar assim, ó, acabou, deu 1 hora, né? Chega de... Não, a gente nunca consegue. Tem live aqui que foi 2 horas de live. Nossa. Conversando 2 horas com a pessoa. Mas vamos, então põe assim, ó, põe 40 minutos a partir de agora, então, assim, aí eu cronometro aqui. Então, o Arnaldo, eu tenho só uma pergunta da Bárbara aqui para fazer e eu passo para o Arnaldo. Aí, pedir para você, para o Marcos ser um pouco breve, talvez, na resposta, mas se quiser, se não quiser, pode não ser breve também. Que é essa aqui, ó. Você tem vários livros publicados, o que te inspira, motiva a escrever, e qual gênero te atrai mais? E depois ela emendou com uma pergunta relacionada à FUVEST, o vestibular. Que dicas você daria para trabalhar com as obras literárias obrigatórias da FUVEST, Unicamp? Tá fechado. Tava anotando aqui, desculpa. Bárbara, ó, eu vou começar pela segunda, que eu acho que é mais rápido. A literatura obrigatória, né, a literatura universitária, ela tem uma concepção diferente, né? Por quê? Porque ali está sendo avaliado um conteúdo prévio que a pessoa tem para ingressar nesses meios. Ali, então, existe uma obrigatoriedade de você conhecer esses temas. Por quê? Porque esses temas estão relacionados à sua carreira profissional, né? A seu ingresso na universidade e carreira profissional como um todo, acadêmica. Essa pergunta é interessante porque me lembrou que aqui em Monte Alto foi criada, e eu estou podendo fazer parte disso, uma Academia Monte Altense de Letras. Dentro dessa Academia Monte Altense de Letras, nós estamos criando um núcleo de estudo bibliográfico. Esse núcleo de estudo bibliográfico dentro da Academia Monte Altense de Letras é justamente para criar grupos de estudo e grupos de trabalho para literaturas acadêmicas, literaturas que fazem parte de vestibulares, do Enem a vestibulares. Isso é interessante também, porque você traz para o real, né? Você começa a incentivar desde antes esse tipo de leitura, que é uma literatura um pouco mais densa. Então, entra naquela ideia que a gente falou de se incentivar literaturas um pouco mais complicadas. Infelizmente, não tem como a gente escapar disso, né? A literatura é obrigatória dentro dos vestibulares e tem que acontecer. Desculpa, engasguei aqui. Aquela ideia de ler o resumo, ela não cola muito, né? Ou de ter uma aula, às vezes a gente vê aulas sobre livros, né, no YouTube. Ela não contempla muito, porque você tem que estar um pouco mais aprofundado. Mas assim, ó, uma dica que eu daria para as pessoas agora coletivizadas, assim, criem grupos de leitura, porque a gente conhece vários clubes de leitura, né? Mas
criem nesses clubes de leitura literatura acadêmica, porque isso ajuda bastante, né? Agora, sobre a segunda. Só um comentário sobre... Se eu conseguir responder alguma coisa, João, até me lembra aí, tá? Só um comentário sobre a primeira, né? Como você disse, leitura acadêmica, né? Porque um livro, ele permite outras leituras, né? Sim, lógico, tudo tem que ter um propósito, ali, um entendimento coerente da leitura, claro. E eu dou o seguinte exemplo, muitas vezes, quando eu vou trabalhar até com leitura obrigatória, um dos exemplos que eu dou é que aos 12 anos eu li Dom Casmurro. Não li o livro inteiro de Dom Casmurro, comecei a ler Dom Casmurro. E a primeira fase do Bentinho com 12 anos, eu entendi, eu compreendi. Por quê? Porque eu vivenciava coisas parecidas, então houve identificação. Eu tinha 12 anos, aí ele cresceu, começou a ter uma relação mais adulta, né, dos acontecimentos do livro, e aí eu parei de ler, não quis mais ler e só fui retomar essa leitura, né, no ensino médio. Então, a gente capta a obra literária de um modo, quando lemos livres de obrigação, e outra quando temos que afunilar entendimento. E no vestibular a gente tem que afunilar o entendimento. É por isso que se trata de uma leitura acadêmica. Sim. Só para complementar. Perfeito, João. É bem isso, porque parece que eu estou falando de literatura científica, né? E não é. É a literatura que é exigida dos clássicos aos contemporâneos, porque está se usando muito o autor contemporâneo agora, né? É um convite aí, Marco. Apareceu para os alunos do terceiro. Pô, com certeza, Bárbara, tá? Pô, fico muito feliz. Acho que até minha careca vai ficar vermelha aqui agora, assim. Obrigado, eu participo sim, Bárbara. Obrigadão. Vai ser muito prazeroso para mim. E assim, ó, para entrar na segunda, o João, Arnaldo e para a Bárbara, o que inspira a minha produção literária? Só para voltar na questão anterior, eu tive uma relação com a universidade que foi muito, muito estranha para mim. Foi quando uma faculdade aqui da região de Jaboticabal, o Moura Lacerda, usou um texto meu como referência num vestibular. Mas, assim, eu não fiquei sabendo disso, eu fiquei sabendo depois, porque a minha irmã, ela fez esse vestibular, eu morava no Rio Grande do Sul, eu estava alheio a isso, eu nem sabia o que estava acontecendo. Só que o engraçado é que não foi dentro da minha bibliografia nenhuma, assim, não era de livro meu, era um artigo meu sobre violência contra a mulher. E foi usada como base para redação. Eu achei bem bacana isso, foi bem legal ter participado, porque isso mostra que as universidades e faculdades, elas estão abertas e estão dispostas a temas fora do mundo científico, né? Porque são temas que estão representados na sociedade mesmo. Agora sim, ó, respondendo de verdade, para eu não ocupar muito vocês mais. Eu tive, em alguns momentos da vida literária, né, da produção, a inspiração em alguns livros. Desculpa, esse daqui eu vou ter que dar um salve para ele também, o Brunão. Brunão, obrigado, hein? O Brunão é um companheiro nosso aqui de Monte Alto, é escritor também, está escrevendo um livro agora, ou melhor, está se tornando escritor, mas ele já é escritor de letras, porque ele é letrista do hip hop, do rap, conteúdos fabulosos, assim, trabalha com coletivos de cultura também. O Brunão, ele é muito fuçado na área cultural, então não tem como não deixar meu abraço para o Brunão aqui. Obrigado, Brunão, por estar fazendo parte aqui dessa live com tantos amigos envolvidos com a cultura também, com a educação.
Sem interrupção agora da minha parte. Teve um período que o que me inspirava muito era a filosofia mesmo, assim, não tinha... Ela era o ponto principal na minha produção literária, com a música envolvida, até porque eu não consigo escrever em silêncio, não consigo, eu me sinto muito bloqueado escrevendo em silêncio. Eu preciso de música, eu preciso de uma bagunça que eu crie, assim, né? Por exemplo, barulho de gente, barulho de gente eu não consigo, mas se eu tiver no meu quarto, abração, Brunão, se eu tiver com o meu quarto fechado, com o volume no 12, eu consigo criar, eu consigo produzir, porque é um tipo de caos que me auxilia. Agora, assim, barulho externo, não consigo. Então, a música me influencia muito, o cinema me influencia muito. Esses dias eu assisti um livro muito, ou melhor, perdão, eu assisti um filme que me inspirou muito, que é um filme de um autor russo. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas o nome do filme é A Vida de Ivan. Esse filme, ele, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas ele é do final dos anos 60, começo dos 70, ou 1968, se eu não me engano. E esse livro narra a vida de um menininho que era espião durante a Segunda Guerra Mundial. Esse filme, ele é fenomenal, ele é pura poesia, esse filme. Para quem quiser ver, procure aí A Vida de Ivan. Se vocês vão encontrar fácil, tanto no original russo quanto o nome em português. E esse filme me inspirou muito num conto que eu estava terminando, porque ele é de uma poesia, de uma fotografia poética muito, muito linda, preta e branca. E isso não tem como não inspirar a gente. Então, assim, a música, o cinema, outros livros, obviamente, me inspiram muito. Literatura contemporânea me inspira muito, mas principalmente a filosofia. E isso está atrelado à minha origem da literatura. Assim, eu comecei com isso, né? E acabou me inspirando mais. Até os contos, quando eu lancei o Conturbado, que foi o último, que é um conto de suspense, dentro dele existe propositadamente e não propositadamente, existe uma tendência filosófica e uma crítica social. Quem me falou isso, inclusive não fui eu, assim, não foi o meu alter ego, foi um crítico que eu conheço, que é o Marco Abrão, que inclusive é quem me dá, que me alegra em revisar os meus livros hoje. Ele estuda literatura no mestrado e tudo mais, e ele que me alertou para isso, porque eu mesmo não tinha notado. Então é uma influência que está ali, que muitas vezes eu não é o objetivo, sabe? Como numa literatura de suspense eu colocaria uma crítica social, filosófica tão presente e eu não percebi, sabe? Isso está ligado à minha influência externa, né? Mas isso é interessante, o Bárbara, Arnaldo e Jofra, até para inspirar novas produções, né? Então, assim, o aluno, a criança, o indivíduo que quer escrever, ele quer escrever sobre o quê? Ele quer escrever sobre a realidade dele. Não adianta direcionar para outra área, né? Ele tem que escrever sobre a realidade dele. Do contrário, ele não está sendo um escritor, ele não está produzindo criatividade, ele não está produzindo cultura, ele está produzindo um texto obrigatório, um texto direcionado, muitas vezes um texto que não tem nada a ver com a realidade dele. É aí que a gente vê, só para finalizar, a evolução de muitos autores, que começam a escrever textos que não têm a ver com eles, porque eles querem fazer parte do mundo literário, e esses textos acabam sendo muito amadores no sentido de produção, né?
e lá para o terceiro ou quarto livro dessa pessoa, desse autor, ele atinge uma maturidade maior porque ele está mais ligado à realidade presente dele, né? Porque, assim, isso, infelizmente, é uma coisa que eu tenho para mim, e eu vejo numa realidade de muita gente. Eu me tornei escritor depois do meu segundo livro, né? O meu primeiro e o segundo em si, até ali eu não me tratava como escritor e a minha literatura ela não estava tão amadurecida. Eu fui me posicionar realmente como escritor a partir já fazendo parte de feiras, palestras, enfim, várias coisas, mas eu só fui me entender como escritor depois do segundo. E, Arnaldo, você vai fazer alguma pergunta antes? Já vai falar o nome das escolas que participaram? Não, agora, João, eu queria falar para vocês, né? Viu, Marcos? Porque essa live ela é compartilhada com várias escolas, né? De várias cidades aqui da região. Então, gostaria de dar um salve, né? Para as escolas parceiras aí, né? Hoje, entrando com a gente, João, o Diva Tarlá. E lá tinha também uma sala de leitura, né? Que tinha a Maris Esther, que você conhece muito bem, né? Fazia projetos assim fantásticos, muito, muito, muito legais. Minha primeira palestra como professor, se eu não me engano, acho que foi na escola de Avatar lá. Acho que foi a convite até da Maris e da Karen, acho que já era a Karen já lá, a coordenadora. Isso em 2013, acredito que sim, em 2012, alguma coisa nesse sentido. Então vamos lá. Então eu queria fazer um agradecimento aí à escola de Avatar lá, à escola Antônio Barreiros de Altinópolis, a escola Professor Alcides Correia, de Ribeirão Preto, a escola Jardim das Rosas, de Serrana, a escola Capitão Vigílio Garcia, a escola Neuza Maria do Bem, de Serrana também, a escola Geraldo Torrano, da cidade de Cajuru, a escola Expedicionários Brasileiros de Ribeirão Preto, a escola Messias da Fonseca de Cajuru, a escola Deputado José Costa, de Serrana, a escola Gadino de Castro e os alunos e os professores das escolas privadas que também participam, interagem conosco aqui nas lives, né? Lembrando só que nós tivemos uma parada e agora nós estamos na segunda temporada, né, João, assim que fala, das lives. Vem muita coisa boa por aí. A gente já começou bem, começou forte aí com o Marcos Buzeto e daqui para frente só papo bom. Vamos lá, João. E lembrando a todos a importância, né, da presença das escolas parceiras na live. Afinal de contas, a live ela acontece para os professores, acontece para os alunos, é um modo de mostrar o que tem de bom na escola pública, para falar a respeito da escola pública e ter um momento também de se falar sobre educação, mas sem que esse momento seja uma TPC na escola, né? Seja um momento mais livre, né? De pensamento mais livre, de pensamento mais leve, que é essa sexta-feira à noite, para a gente poder ter um bate-papo, como diz o nome, um bate-papo cultural, e enriquecer, né, os nossos horizontes, de certo modo. Então, muito obrigado à presença de todas as escolas participantes, né? E também alunos presentes e professores e interessados por cultura em geral que possam vir a assistir a nossa live às sextas-feiras, sempre às 19 horas. E daqui para frente, começando hoje, teremos grandes convidados, grandes surpresas nas próximas sextas-feiras. Então, fiquem atentos, que vocês não irão se arrepender, terão ótimas sextas-feiras conosco. E, assim, para partir para o final, Marcos Buzeto, da última vez que nós conversamos na literatura em tempo de quarentena, fiz aquelas perguntas tiradas do programa da Bujanra. Dessa vez, eu vou fazer uma pergunta, não vou poder fazer todas, porque são muitas, tiradas do questionário do Proust. Deve conhecer, né? Questionário.
É um questionário, ele respondeu esse questionário em 1886 para uma amiga, só que aí em 1924 esse questionário foi encontrado e depois foi publicado, acho que em 2003, sabe? E vendido por muitos euros, né? Acho que até antes foi publicado. Sei que ele tem esse questionário com 20 perguntas, né? Uma pergunta do período da Era Vitoriana, e serve para descobrir um pouco sobre a personalidade da pessoa. Esse era o objetivo do questionário, né? Então, ao ler o questionário do Proust, dava-se para se perceber muito da personalidade daquele escritor, né? Através das perguntas e tal. E eu vou fazer uma pergunta tirada desse questionário. Então, eu vou dizer para você responder o que você mais... pergunta 5 do questionário. O que você mais valoriza em seus amigos? Nossa. Os meus amigos, né? O que você mais valoriza em seus amigos? Vamos ver se você responder igual ao Proust. É o Proust, né? A pronúncia. Caramba, cara. Assim, ó, o problema é que é muito capcioso, né? De repente, o que você responde, você fica com menos amigos, né? Ou nenhum, né? Olha, eu valorizo a existência deles, primeiramente. Assim, a existência de todos os meus amigos, de atuais a passageiros e ex-amigos, né? Que se tornaram colegas ou se desligaram, a existência deles na minha vida contribuiu muito para quem eu sou, né? Para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Porque todos nós somos influência ou melhor, sofremos influência, somos influências e construções da sociedade, né? E todos eles fazem parte dessa construção de quem é o Marco Buseto hoje. E, assim, especificamente o que eu valorizo neles, além da existência, eu acho que é a capacidade que eles possuem de ter paciência comigo. Assim. Eu não devo ser uma pessoa muito fácil de lidar, e todos eles têm uma paciência de Jó para lidar comigo, então não tem como valorizar. Eu não sei se o Proust responderia isso hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem que levar em consideração o contexto, né? Ele falou sobre o carinho e tal também, relacionado aos amigos. A resposta dele foi ter carinho por mim e se a sua personalidade extraordinária o bastante para que seu carinho seja ainda mais valioso. Né? A resposta... E... Mas o Proust também está em outra dimensão, né? Não tem nem como. Qualquer coisa que eu responderia aqui perto dele seria nada. Mas, como eu disse, temos que fazer a contextualização da época em que estamos vivendo hoje, a época que ele vivia no século XIX. Pode falar, Naldo. Então, para finalizar, Marco, eu gostaria que você deixasse aqui, falasse diretamente, não comigo, com o João, mas diretamente com os alunos e com os professores, tá? Falando da sua perspectiva aí no pós-pandemia, o que nós podemos mudar, o que é possível mudar, e que caminho que você acha que a educação pública e privada ela deve seguir, dentro da sua perspectiva? Tá, eu vou tentar ser bem rapidão, assim, para a gente não estourar muito tempo. Porque até explicar que eu não quero tomar tempo, eu tomo seu tempo, né? Então é difícil. Primeira coisa, eu quero agradecer demais o convite de todos vocês, porque eu sei que não é só o Jofra, não é só o Arnaldo, mas sim todas as escolas que fazem parte desse projeto, que é maravilhoso, um projeto muito bonito, e que eu espero que faça parte dos acervos digitais das próprias escolas.
Então, eu já começo com uma dica daí. Escolas públicas, privadas, municipais, estaduais, enfim, criem acervos digitais de conteúdos nas suas escolas. Isso é muito necessário, porque a gente não pode só depender de acervo físico, né? Acervos digitais, inclusive com a riqueza que a gente tem nas nossas cidades, né? De autores, autoras, dançarinos, pintores, todo mundo, né? Criem material, criem conteúdo, registrem essas pessoas, porque se tem uma coisa que a gente aprende com o passado, é que encontrar pessoas magníficas no passado com tanta dificuldade que a gente tem de registros é uma coisa que, além de valorizar, né, além de ser realmente difícil, valoriza muito quem a gente encontra no passado. Hoje em dia a gente tem uma quantidade de pessoas, uma quantidade magnífica, assim, de pessoas fabulosas que produzem cultura, que produzem obras incríveis, e essas pessoas precisam ser registradas, precisam ser reverenciadas em vida. O que se vai fazer depois com isso não cabe a nós, mas essas pessoas precisam ter seus registros. Então, escolas, criem registros digitais, a exemplo desse que vocês estão fazendo aí com o projeto do João e do Arnaldo. Então, parabéns por isso, e eu agradeço demais pelo convite de todos vocês, e deixo aqui meu abraço a professores, alunos e escolas. Agora, e também todos que estão nos assistindo, claro, né? Todos e todas. Agora, o que eu daria de dica para a gente tentar ter uma escola pública melhor? Primeira coisa, valorização da escola pública. Valorizem a escola pública, valorizem o professor de escola pública, valorizem a estrutura da escola pública, valorizem os funcionários todos da escola, dos agentes de limpeza, agentes da cozinha, das cantinas, enfim, bibliotecários, bibliotecárias, a valorização da estrutura da escola como um todo vai fazer a gente valorizar a educação pública. E essa valorização é urgente. Todos os países que evoluíram em pouco ou longo tempo, né, em curto ou longo tempo, evoluíram por conta do investimento na educação. E esse investimento não está só ligado ao investimento monetário, está ligado à valorização do profissional da educação, que não é só o professor, a gente sabe disso, né? Na docência, sim, mas o profissional da educação envolve toda a estrutura. Então, eu parto desse princípio: valorizem a educação e defendam a educação. Quando vocês ouvirem alguém falando mal de um professor, falando mal de uma professora, falando mal de um diretor, de uma diretora, enfim, de toda a estrutura, busquem saber o motivo no diálogo, ali na conversa, e defendam a educação. Porque só valorizar não adianta. A gente tem que defender também. A gente tem que transformar a valorização em uma prática ativa, uma ação de defesa da educação. Tá legal? Agora, sim, para realmente tentar transformar o ambiente escolar, o que a gente está vendo nesse período de pandemia é que nós, professores e a escola como um todo, fomos transformados em agentes de burocracia, né? A gente se tornou burocratas da educação, preenchedores de papel, preenchedores de tempo, fazedores de registros. O ano de 2020, apesar de nós estarmos em contato com os alunos, buscarmos os alunos, queremos os alunos e fazemos tudo que a gente está fazendo, enquanto professores e escolas, o ano de 2020 transformou essa nossa relação em uma relação burocratizada. Então, assim, eu não tenho dúvida de que essa burocratização, no ano que vem, vai estar presente. O que a gente tem que fazer, obrigatoriamente, é tentar transformar e trazer para dentro da escola a realidade dos nossos alunos. Porque sem a realidade dos nossos alunos, nós não vamos conseguir transformar a educação. O aluno tem que trazer para dentro e a escola tem que aceitar
dentro dela, dentro do ambiente escolar e dentro da sala de aula, todos os temas ligados aos alunos, seja do fundamental ao ensino médio. Por quê? Porque esses assuntos são os assuntos da vida cotidiana. E a escola muito se engana se a escola, quando pensa que a escola vai resolver o problema da sociedade, vai resolver o problema do futuro. Porque a escola faz parte do problema da sociedade. A escola está inserida no problema. A escola faz parte de toda essa transformação que a gente quer fazer. Então, se a gente não trouxer e não aceitarmos dentro da escola toda essa realidade dos alunos, a gente vai penar cada vez mais. Eu vou mandar um abraço para a professora Catrine aqui, vou aproveitar. A Catrine é uma professora exemplar que a gente tem também aqui na cidade de Monte Alto, uma pessoa que eu admiro muito, porque ela tem essa proximidade com os alunos que é fabulosa, eu invejo muito isso nela, essa inveja boa que a gente tem de pessoas maravilhosas, né? E ela sabe muito bem isso que eu estou falando, porque a gente sempre conversa muito sobre isso, e sem essa realidade, sem essas referências, a escola, infelizmente, vai se transformar cada vez mais num centro burocratizado. E aí vai dar margens para privatizações e tudo mais. Mas, enquanto instituição, a gente tem que saber que a gente lida com material humano. E o material humano, ele é orgânico, ele se transforma, ele sofre influências. E a escola tem que se adaptar obrigatoriamente a essas influências. Eu me lembro da Catrine na sua live. Ela foi falar sobre a volta às aulas, né? Possível volta às aulas, que aconteceu em algumas localidades, outras não, né? Então, um abraço para a Catrine, esperamos vê-la aqui em outros momentos. E Arnaldo, vai querer colocar mais alguma coisa, fazer mais alguma coisa? Não, acho que assim, para fechar, acho que foi muito bom. Nossa, rendeu, né, João? O papo, né? Como o João falou, um papo de 40 minutos aí que se estendeu para 2 horas. E teríamos muitas coisas ainda para falar, né? Enfim. E, na verdade, eu queria deixar agora, Marco, um espaço para você fazer aí seus últimos agradecimentos, falar onde nós achamos você, né? Nas redes sociais, dar endereço eletrônico. Como adquirir seus livros. Como adquirir seus livros, isso, ótimo. Sim. Olha, eu vou começar então falando do site, né? Quem quiser, o nome que está aqui na live aqui é marcobuzeto.com.br, né? O site é o mesmo nome. Ele está um pouco desatualizado, mas ali tem vários dos meus materiais, inclusive para fazer o download dos livros que não foram tão finalizados e tudo mais, mas tem todo o material completo ali. Não foram bem acabados, mas o material completo está ali. Tá faltando um ou outro, mas com o tempo eu vou atualizar. Agora, assim, para fazer parte, assim, trocar uma ideia, eu sempre gosto muito de quando alguém entra em contato comigo, porque sempre me trazem muitos assuntos bons, assim, para discutir. Então, é aqui na rede mesmo, no Facebook, Marco Buzeto mesmo. Tem a página também aqui, mas eu estou usando pouco a página, porque eu migrei, a página era uma antiga, agora é nova, então estou usando mais o perfil, Marco Buzeto mesmo. No Instagram, a mesma coisa, digitar lá Marco Buzeto vai aparecer, professor ou só Marco Buzeto, e no Twitter também. Tá? Então, todas as redes sociais aí, as principais, é só dar um toque lá, seguir, comentar, que eu sempre interajo também, porque eu gosto muito de interação. E aí, para finalizar, eu agradeço novamente todos e todas vocês. Fico muito feliz por vocês estarem promovendo esse tipo de live, esse tipo de conteúdo. E eu espero que exista uma adesão, seja hoje ou seja futura, aí a posteridade possa ver e compartilhar esses conteúdos vossos, porque é muito necessário mesmo. Nunca vai ser, e eu tenho certeza disso, nunca mais vai ser por falta de conteúdo, né? Porque está se produzindo uma quantidade de conteúdo muito boa, muito rica, muito bacana. Então, eu deixo meus parabéns e agradeço novamente a participação aí,
de todos os que mandaram um abraço e recebam meu abraço novamente. A gente que agradece a sua presença, Marco Buceta. E até a próxima, e adoramos o novo visual. Abraço.